Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Intimidade com Deus. E galera, para relembrar, nós nesses dias estamos fazendo aqui um estudo, né, e fazendo a leitura de um livro chamado Livro Chega de Regras, do Larry Crabb. Então, eu recomendo vocês ficarem até o final do vídeo e recomendo também vocês buscarem, né, um momento do seu dia que vocês estejam tranquilos, né, e dispostos a estar prestando atenção na leitura, porque eu creio que essa leitura vai ser transformadora para você e vai te dar uma nova visão sobre como andar com Jesus e como buscar intimidade com Ele, né? Então, fiquem até o final do vídeo, né? E dessa estreia aqui que estamos fazendo, e já peço perdão desde já alguns erros, né, de leitura que às vezes eu posso ter cometido, né? E agora eu tô tirando, né, a voz robótica, porque eu tava vendo alguns feedbacks, né, que a voz robótica ela não falava direito, né, às vezes não falava algumas palavras certas e né, não passava a mensagem correta, né. Então eu decidi fazer agora com a minha própria voz, né. Então eu já, mesmo assim, já peço perdão, né, desde já, dos erros, né, que eu posso ter cometido em questão da leitura. Mas é isso. Tamo junto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar essa leitura aqui para abençoar a vida de outras pessoas. Então, tamo junto e bora pro vídeo. Desde o Éden, as pessoas tiveram a capacidade singular de crer que estão indo para o norte, quando seus pés as levam para o sul. Nosso compasso moral, o sentido interno que aprova ou reprova o que estamos fazendo e para onde estamos indo, encontra-se gravemente fora dos eixos. Ao observar a igreja a refletir sobre a minha própria peregrinação de 50 anos, fico imaginando: será que criamos uma versão religiosa do antigo caminho pela qual viver? Ou os seguidores sinceros de Cristo têm estado viajando pelo antigo caminho, pensando que estão andando pelo novo? Por baixo da superfície. A direção espiritual é uma ideia que surgiu. Sua prática, é claro, é tão antiga quanto o homem. Desde que nosso Senhor visitou a terra e voltou depois para casa, a presença do seu Espírito na vida de cada cristão apenas aumentou a oportunidade e a importância da direção espiritual. Durante 2000 anos, seguir de perto em resposta à iniciativa de Deus na vida das pessoas, discernir o movimento contínuo do Espírito Santo nas profundezas da alma e abrir caminho para o mundo interior, onde o Espírito fala mais claramente. Tem sido o trabalho valioso de um diretor espiritual, visto como essencial entre os cristãos sinceros. Somente agora, entretanto, a igreja evangélica está começando a compreender que sem direção espiritual, sem conversar com cada integrante de grupos pequenos, em que nossas vidas são expostas na presença de uma pessoa habilitada a discernir as operações da nossa vida íntima, a moléstia do engano não será curada. Sem direção espiritual, milhares de cristãos continuarão a andar pelo antigo caminho, pensando que estão na estrada do conhecimento de Deus. James Walston comentou em algum lugar que um amigo espiritual é necessário em nossa viagem, por causa da nossa tendência para a autodecepção. Algumas vezes só outra pessoa pode ver que estamos indo para o sul quando acreditamos sinceramente que a estrada se dirige para o norte. Ouça Thomas Merton avaliar a importância da direção espiritual. Todo o propósito da direção espiritual é penetrar abaixo da superfície da vida humana, a fim de observar por trás dos gestos e atitudes convencionais apresentados ao mundo e fazer aflorar sua liberdade espiritual interior, sua verdade mais secreta, que chamamos de semelhança de Cristo em sua alma. A grande tragédia do cristianismo moderno é que poças de água viva estão borbulhando na areia ardente de nossas almas e não sabemos disso. Não cavamos o suficiente em meio às ruínas de nosso auto-engano, embora sigamos as estratégias cuidadosamente para fazer a vida funcionar e poder beber da corrente divina interior. Estamos bebendo água poluída, pensando ser pura, ou pior, estamos no sentido refrescados. Mas é um falso alívio. É tanto inventado como falso. Não tem poder para nos transformar em pessoas que perseveram
e atravessam sonhos desfeitos para agradar a Deus e por causa da fé possuída por outros. O antigo caminho gera refrigério sentimental do tipo de sentimentos bons, temporários e superficiais que não evitam o nosso narcisismo natural. Nesta parte do livro, quero oferecer toda a direção espiritual possível mediante a página escrita, a fim de ajudar-nos a entrar em nossos mundos interiores e ver qual é a estrada que estamos palmilhando. Lembre-se da parábola dos dois construtores contada pelo Senhor. Um construiu na areia e o outro na rocha. Até que viessem as tormentas, as duas casas podiam ser aproveitadas, até que os sonhos se despedaçassem, até que a vida se tornasse difícil. Como acontece com todos nós, os dois homens estavam satisfeitos e gozando das suas bênçãos. Suponho que se tivéssemos conversado com cada um, se o conhecêssemos como membros da nossa igreja, talvez como amigos íntimos que se conhecem há anos em seus pequenos grupos, poderíamos ter considerado ambos homens piedosos que amavam o Senhor e o estavam seguindo. Mas um vivia no antigo caminho, não estava construindo a sua vida sobre a verdade de Jesus. Ele queria algo mais do que achegar-se a Deus. Isto não ficou visível por longo tempo, não até a chegada da estação de furacões. Quando as coisas aconteceram e sua abordagem da vida não pôde sobreviver, sua vida desmoronou. Com nossa capacidade quase ilimitada de enganar a nós mesmos, é possível e a possibilidade tem alcançado proporções epidêmicas, que as pessoas venham a crer sinceramente que estão vivendo como cristãos, quando de fato estão seguindo uma versão altamente cristianizada do antigo caminho. Por esta razão, vários capítulos a seguir discutirão o que o novo caminho não é. Aproxime-se um pouco mais. Não é possível expor imitações do novo caminho sem que isso se torne tanto profundo quanto pessoal. Durante anos guardei uma imagem de mim mesmo que me fazia querer aprofundar-me, mas não demais, e me manter pessoalmente vulnerável até certo ponto. Vou contar-lhe qual é a imagem. Bom, desde a escola secundária e talvez antes, eu me via como uma maçã vermelha brilhante em uma fruteira colocada no centro de uma mesa na sala de jantar. Olhe para mim de uma certa distância e vai sentir-se atraído. A maçã é grande, não há machucados visíveis e ela é bem formada. Aproxime-se um pouco mais, leia um livro que escrevi, vá a um seminário que estou dando, ouça-me ensinar a Bíblia, e sua impressão de que a maçã é uma boa fruta talvez se fortaleça. Quem sabe queira pegá-la e mordê-la. Se fizer isso, com certeza vai gostar do sabor. Converse comigo, procure-me para dar-lhe direção espiritual, junte-se a um grupo pequeno em minha companhia, combine os seus dons com os meus para formar um ministério. E pode concluir que de fato sou a maçã suculenta, substancial e doce que aparento ser. Eu, porém, sei o que você não sabe e que estou determinado a que nunca descubra. Há um verme no centro. Algumas mordidas a mais e você vai cuspir-me. Tenho de impedir que se aproxime demais. Conhecer-me bem é gostar de mim. Conhecer-me completamente vai revelar como sou realmente desagradável. Tenho falado em público há 30 anos. Sou um bom orador. Deus me deu talentos e me abençoou por trás de um púlpito ou pódio. Depois de ter falado, ouço com frequência. Você é tão vulnerável, tão honesto. Deixou que eu visse que também se esforça, que também não consegue tudo o que quer. Essas palavras são ditas com admiração. Eu sorrio com um sorriso forçado por dentro. Quando permito que veja um pedaço do verme, fica ainda mais atraído por mim, mas se deixar que o veja inteiro, nunca mais me ouvirá. Escolho meu nível de vulnerabilidade. Sei o que estou fazendo. Não sou tolo. Sei como sobreviver no mundo cristão. Alguns que leem esta descrição suporiam que sofro de um distúrbio psicológico. Estou certo de que há vários rótulos que poderiam ser pregados em mim. Outros pensariam mais simplesmente: esse sujeito tem com certeza um problema de baixa autoestima. Parece que se odeia.
O aconselhamento cristão, no geral, tenta remover o ódio que o indivíduo tem por si mesmo e promover o amor em seu lugar. Fazer isso é esforçar-se para tornar o antigo caminho mais confortável. Não envolve quebrantamento a compreensão de que meu ódio por mim mesmo é fraco demais, nem arrependimento, uma mudança em meu modo de pensar que muda o foco de como me sinto a respeito de mim mesmo para como me sinto sobre Cristo, ou mais ao ponto como ele se sente sobre mim. Veja bem, há realmente um verme na maçã. Não adianta tentar convencer-me de que é um verme simpático. Isso não existe. Deus o vê e odeia. Devo também odiá-lo. Conheço-me muito bem para saber que sou, com frequência, muito introspectivo. Tenho ressentimentos contra pessoas que me prejudicam. Sou capaz de odiar outros. Minhas inseguranças têm menos que ver com uma falta de afirmação necessária, que durante a infância ou agora, e mais com a exigência de ser honrado acima de outros. É claro que tem um valor intrínseco. Como portador da imagem de Deus. É claro que posso deleitar-me na maravilhosa e plenitude do amor de Deus por mim. Sou naturalmente privilegiado como alguém único, como uma obra-prima sendo preparada pelo gênio criativo de Deus, que tem algo de significado eterno para dar a este mundo. Meu ódio pessoal não tem origem na falta de apreciação. Meu ódio pessoal não tem origem na falta de apreciação dessas verdades. Ele vem de uma exigência de que eu seja mais especial do que você, de que meus esforços sejam reconhecidos e efetivos, que eu nunca seja ofendido ou depreciado, de que tenha os recursos para obter o que desejo na vida. Meu ódio pessoal está arraigado no orgulho. Insisto que alguém veja valor em mim, que eu veja valor em mim. Quando uma dessas coisas não acontece, atiro-me no abismo de lamentar sobre a vida e odiar tudo nela, inclusive a mim mesmo. Quando estou ali, afundando-me na lama do desespero, afirmação alguma pode tirar-me desse poço. Até que compreendo que pertenço a ele, até que veja que não há uma grama de amor por ninguém em mim, pelo menos nenhum que esteja sendo expresso, até que sou quebrantado pela minha falta de mérito, que me impede de juntar-me a uma comunidade de perfeito amor. Vou pensar que alguém deve resgatar-me. Se alguém tentar não ser ingrato, vou imaginar por que levou tanto tempo para chegar. Quando estou ali, afundando-me na lama do desespero, afirmação alguma pode tirar-me desse poço, até que compreendo que pertenço a ele, até que veja que não há uma grama de amor por ninguém em mim, pelo menos nenhum que esteja sendo expresso, até que sou quebrantado pela minha falta de mérito, que me impede de juntar-me a uma comunidade de perfeito amor. Vou pensar que alguém deve resgatar-me. Se alguém tentar não ser ingrato, vou imaginar porque levou tanto tempo para chegar. Como você, sou capaz de sair de um cinema quando a razão para ter sido classificado como de má qualidade se torna aparente, ou de estender bondade, inclusive dinheiro, a amigos em dificuldades, ou pregar um sermão sobre santidade, e fazendo tudo isso com um poço de orgulho e autoabsorção, produzindo a energia. Posso construir uma casa atraente na areia. Posso polir a maçã até que brilhe e o convença de que nenhum verme poderia viver nessa fruta tão bela. Mas, algumas vezes, como você, fico em pé na rocha. A bondade flui realmente de mim. Dou pelas razões certas. Amo outrem sem me preocupar comigo mesmo. Quem sou eu? Sou o covarde moral que com frequência sei que sou, cheio de orgulho e medo? Ou sou um homem de Deus que almejo ser, centrado na pessoa de Cristo e capacitado pelo Espírito Santo para revelar a sua glória por meio da minha vida? Sou um mistério para mim mesmo. Algumas vezes o Espírito flui livremente em meu interior e fico cheio de alegria e poder espiritual. Outras vezes, outra fonte de energia se apossa de mim e sinto-me mal
a ponto de ficar ocasionalmente amuado e mostrar falta de fé em meu desespero. É tão que me sinto mais facilmente tentado a procurar prazer onde quer que possa. Vou dar um exemplo. Fora de controle. Voltei para casa alguns dias depois de um dia cheio e difícil. Beijei casualmente minha mulher e agarrei o último exemplar da revista Christian Today. Esticando-me então no sofá e esperando encontrar alguns minutos de alimento espiritual, fiz o que sempre faço ao abrir um número dessa excelente revista. Fui até a penúltima capa para ler um breve artigo de Chuck Colson ou Philip Yancey. Era a vez de Philip. Philip Yancey é um amigo pessoal. Eu conheço não só como um dos escritores mais bem dotados da nossa época, como também um amigo bondoso, humilde e genuinamente terno. Olhei para sua foto no canto à esquerda da página, reconheci o sorriso pensativo e o cabelo inconfundível e comecei a ler. No espaço de 2 curtas colunas, ele citou Henry David Thoreau, um filósofo de quem já ouvira falar, mas nunca lera. Walter Inck, um teólogo de quem nunca ouvirá falar, e um romancista holandês, com um nome que nunca ouvirá e que eu não tenho ideia de como se pronuncia. Ao terminar o artigo, pude sentir o verme rastejando em meu coração. Se você tivesse escutado minha conversa comigo mesmo, teria ouvido mais ou menos isto. Nunca leio os livros certos, leio fragmentos de muitas pessoas, mas não conheço muito bem qualquer delas. A maioria nunca li. Se tivesse lido Thoreau e outros filósofos, pensaria com muito mais clareza. Mas não tenho tempo. Philip é um escritor que lê muito, portanto consegue escrever bem. Seu trabalho lhe fornece o tempo necessário para ler todos esses livros. Minha vida está tão fora do controle. Nunca faço o que quero. São tantos os que querem que me una ao seu ministério, que me encontro com eles para um café para conversar sobre direção espiritual. Quando terei tempo para seguir o chamado de Deus em minha vida? Quando terei oportunidade para desenvolver a escola que desejo começar para a direção espiritual? E quando terei oportunidade de apenas divertir-me? Já li Irving Wenlow. Terei de perguntar a Philip se ele sabe quem ele é. Alguém. Quem foi mesmo? Disse-me na semana passada que gostava mais dos meus livros do que dos de Philip. Será que sou mesmo assim mesquinho? Esse comentário me fez bem. E isso não está me levando a nada. Cansei-me de pensar. Não consigo descobrir de qualquer maneira. Tenho pensado assim há 30 anos. Eu continuo empacado. Que desperdício. Estou cansado de tudo. Ótimo. São 6:30. A roda da fortuna começou. Está vendo? Você mordeu agora o verme. Tem esperança para mim? Pode ver o Espírito trabalhando em mim? Acredita que a minha identidade essencial é santa e não pecadora? Consegue imaginar em quem eu me poderia tornar? Em quem já sou por causa de Cristo, embora isso permaneça oculto? Sabe como empurrar-me para a maturidade e anseio experimentar? Não. Sabe como empurrar-me para a maturidade que anseio experimentar? Você está sofrendo por mim, amando-me apesar de ver o verme, sabendo que Cristo está em mim e querendo vê-lo formado mais visivelmente em minha vida. Qual é o meu problema? Sou apenas um pecador invejoso que necessita de repreensão? Sou um neurótico inseguro que precisa ainda crer em si mesmo o suficiente para dizer não aos outros que queiram usar-me? Um homem perturbado, inseguro, que precisa aceitar quem é e viver o seu chamado, um candidato para um bom aconselhamento? Ou sou um cristão vivendo no antigo caminho, não sonhando mais alto do que ver a minha vida acertada e me esforçando para que isso aconteça depois de frustrado e irado quando não acontece? É isso que sou, ou pareço ser, algumas vezes. Os recursos para viver segundo o novo caminho estão porém em mim. Aguente, agora outra história bem melhor. O verme fora de vista. Minha mulher e eu fomos para as montanhas, em 2 carros numa tarde da sexta-feira para 2 centros de retiro, cerca de 80 km de distância um do outro. Ela dirigiu um fim de semana. Com 80 mulheres
de uma igreja de Denver, eu falei a 200 estudantes de uma universidade cristã do Colorado, onde trabalho. Combinamos nos encontrar em Denver para almoçar num restaurante de salada e sopa no domingo. Pouco depois do meio-dia, no momento em que vi minha esposa, soube que seu fim de semana fora bom. Ela estava radiante e eu disse algo como: "Você parece entusiasmada. Como foi o retiro?" Por mais de uma hora, ela repartiu todas as histórias do que o Espírito fizera. Muitas delas eram realmente maravilhosas, uma clara evidência da presença do Espírito e de seu poder atuante. Ele estava aparentemente ocupado demais abençoando o retiro dela para aparecer no meu. Os estudantes foram ótimos. Ouvi mais tarde alguns relatórios esparsos de que vários se sentiram desafiados pelo que eu dissera. Eu, porém, me sentia vazio. Algo em mim não se encaixava. Tinha sido um fim de semana comum para mim, nada notavelmente sobrenatural. Todavia, embora sentindo que o Espírito Santo havia ungido o retiro da minha esposa de certo modo que não abençoara o meu, escutei-a com alegria. Não só fiquei entusiasmado com o que acontecera mediante os ensinamentos de Raquel, como também senti-me atraído pela parte mais profunda de minha mulher. Fiquei embevecido ao ouvi-la tão disponível para o Espírito, glorificando a Cristo. Mais tarde, naquela mesma noite, com toda a sinceridade, eu lhe disse: "Você sabe, o Espírito usa você em minha vida como não usa outra pessoa. Quero aprender de você tudo o que puder sobre Deus. Quer descrever o que significa para você ouvir o Espírito?" Ela respondeu: "Verdade?" Eu disse: "Sim." E ela: "Isso é realmente bom." Foi um momento agradável. O verme não estava à vista. Eu estava vivendo no novo caminho. Algumas vezes a estrada que estamos tomando é óbvia. Algumas vezes posso sentir a rocha debaixo dos meus pés e enfrento a tormenta com firmeza. Outras vezes sei que estou perdendo o equilíbrio quando a areia debaixo de mim se movimenta. Quase nunca penso a respeito. Estou demasiado ocupado preparando-me para a próxima viagem, brincando com os meus netos, perguntando por que meu taco de titânico bate na bola de golfe tão longe da parte lisa do campo, preocupado com os meus pais idosos e querendo tanto melhorar a qualidade de vida deles, respondendo pilhas de correspondência, chamando o encanador para substituir a tampa da nossa banheira, que deixa escapar vagarosamente a água. Algumas vezes estou cansado demais para me preocupar com o caminho que estou tomando. Mas sinto então a pressão. Compreendo que Deus se tornou um parente distante e estou lidando com a vida por conta própria. Cristo é o meu bilhete para o céu, mas não o meu melhor amigo. O que penso que representa os empurrões do Espírito só faz aumentar a pressão. Por que não está lendo mais a Bíblia? Por que se recusou a encontrar seu amigo para o café? Acha que é importante demais para ele? Depois, quero viver no novo caminho. Quero saber que a pressão acabou, mas não tenho certeza de qual é o caminho antigo e qual o novo. Preciso aprofundar-me mais em minha alma. Próximo capítulo. Que forças da escuridão. O reavivamento na igreja precisa começar com uma revolução da alma. Não adianta e, na verdade, até prejudica preocupar-se demais com a igreja até que tenhamos nos preocupado com nós mesmos. Não alcançaremos poder para ajudar a libertar a igreja a fim de que se torne uma comunidade enquanto não tivermos nos esforçado bastante até descobrir o que significa pessoalmente para nós viver no novo caminho. A mudança significativa em nossa cultura baseia-se no aperfeiçoamento do caráter e só pode ocorrer depois de que o reavivamento toma conta da igreja. Bancamos os reformadores quixotescos. Bancamos os reformadores quixotescos quando atiramos nossas espadas contra a pornografia, o aborto, a ausência de paz e a violência de adolescentes sem primeiro chorar sobre a comunidade superficial em nossas igrejas. Quando o Espírito Santo se move, ele nos une antes de nos enviar para a batalha. A ordem é importante. Primeiro, revolução espiritual em nosso mundo interior, mudança do antigo para o novo caminho. Segundo, verdadeiro reavivamento no mundo da igreja, onde o Espírito opera mediante liderança em segundo plano, a fim de
a fim de liberar as congregações para se tornarem comunidades seguras, que exaltam o Pai mais que o pastor, que tem o seu centro em Cristo e não no sucesso visível, que ouvem o Espírito e não as expectativas das pessoas. Terceiro, reforma cultural em nosso mundo diário que exalta a satisfação da virtude e da humanidade, acima do entusiasmo da realização e do poder, valorizando a relação reta com Deus, acima do progresso da alta estima. Vamos ser claros, nossa maior necessidade não é de maior comunhão em nossos pequenos grupos ou de melhor pregação do púlpito. Nosso maior desafio não é cristianizar a cultura secular com a finalidade de aceitar os valores familiares e a moral bíblica. Nossa maior necessidade é um novo encontro com Deus que exponha o pecado como repulsivo, de modo que nossa determinação em fazer esta vida funcionar leve em conta a sua espiritualidade em particular. Nosso maior desafio é reconhecer o antigo caminho do código escrito, a fim de compreendermos com que frequência o vivemos, para vermos o novo caminho do Espírito abrir-se diante de nós e descobrirmos nosso desejo ardente de seguir esse caminho até a presença de Deus. Quando oramos de joelhos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não devemos levantar-nos depressa demais para ocuparmos-nos com a obra do reino. Devemos permanecer por algum tempo nessa posição, humilhados e dependentes, suplicando a ajuda do Espírito para vermos qual o caminho que estamos tomando. Estamos determinados, de acordo com a nossa vida moral, a contribuir de maneira generosa e fiel a alcançar a vida melhor das bênçãos de Deus? Planejamos estratégias sobre como obtê-la, dependendo da lei da linearidade para produzir os resultados que queremos? Ou estamos almejando com paixão inflexível a chegar-nos a Deus, desesperadamente ansiosos para conhecer Cristo, tentando ouvir atentos à voz do Espírito em nossas vidas repletas de ruídos de todo tipo? Abraçamos a lei da liberdade, aproximando-nos ocasionalmente, exatamente como estamos da comunidade divina. Primeiro, revolução espiritual que nos leva da vida do antigo para o novo caminho, a seguir reavivamento verdadeiro da comunidade. Segure nossas igrejas e finalmente uma reforma cultural, objeto de muita oração em que os cristãos possam tornar os incrédulos sedentos de Cristo. Essa é a ordem. Os desejos se tornam exigências. Quero continuar a revolução espiritual que está apenas começando em minha jornada. Um bom início seria refletir sobre o meu mundo interior ao ler o artigo de Anselm. Enquanto minha alma for governada por um espírito que permite ciúmes, julgamentos e obstinação em geral, despertando com tamanha facilidade e depois me dominando, não serei capaz de adorar a Deus, de relacionar-me bem com os meus irmãos e irmãs, ou de atrair incrédulos para Cristo. Vou manchar o nome de Deus pela minha maneira de viver. Mas, pelo preço do sangue de Jesus, Deus me ofereceu um estilo de vida que me capacita não só a honrar o nome dele, mas também a revelar o seu caráter mediante minha maneira de relacionar-me. Pensei que estava caminhando desse modo no dia em que reagi tão negativamente a um excelente artigo escrito por um bom amigo que é pelo menos tão ocupado quanto eu. O que eu não estava percebendo? Vou fazer esta pergunta em termos mais gerais. Que formas da escuridão algumas vezes controlam meu mundo interior? O que permite emoções repulsivas que não aprecio e não escolheria que se desenvolvessem e governassem com tanta facilidade e tão completamente? Paulo escolheu com cuidado suas palavras quando escreveu sobre o fruto da carne. Não penso que ele me diria: Larry, suas emoções carnais foram uma escolha. Você escolheu senti-las. Livre-se delas agora. Você deve sufocar sua expressão até que desapareçam. O problema, julgo eu, é que fiz a escolha apaixonada, aparentemente razoável, de viver segundo o antigo caminho, muito antes de sentar no sofá para ler a revista. Foi a escolha anterior que permitiu que o mau fruto surgisse. Qual foi a escolha? Como eu escolheria o antigo caminho? Não gosto de me sentir como um verme. Não tiro muito proveito da vida quando ele está visível.
As pessoas não gostam de mim, e eu também não. Não me importo com os que me julgam, embora concorde com o julgamento deles. Vou então em busca de uma vida melhor. Deus me abençoou com discernimento e habilidades verbais. Quando aconselho pessoas, alegro-me em vê-las crescer na fé. Gosto das impressões favoráveis que desenvolvem em mim. Quando dirijo seminários, no geral, fico imaginando se algo sobrenatural está acontecendo. Algumas vezes acontece e outras posso ver os resultados. Isso produz grande alegria. Quando escrevo um livro, como faço neste momento, fico entusiasmado quando as ideias fluem e um ritmo se desenvolve. Isso me dá a esperança de que Deus possa usar minhas palavras para fazer crescer o seu reino. A expectativa de boas vendas também ocorre em minha mente. Veja como estou definindo a vida melhor. Não cobiço um escritório impressionante, luxos adicionais e posição mais exaltada. Imagino um ministério mais positivo, alguma apreciação pelos meus esforços e evidências de que faço parte da história mais ampla de Deus. Avanço para esse alvo estudando mais, preparando-me bem e orando regularmente. A decisão de viver segundo o antigo caminho parece no geral inocente até certa. A decisão de viver segundo o antigo caminho parece no geral inocente até certa. Como Israel, somos capazes de chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías falou por Deus quando disse: ai dos que o mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo. É uma pílula difícil de engolir, mas nossa alma precisa desse remédio. Quando qualquer ambição além da de nos achegarmos a Deus ocupa o primeiro lugar em nossos corações, quer a ambiciosa seja abertamente de autosserviço ou claramente de avanço do reino, estamos vivendo no antigo caminho. Aproximar-nos de Deus irá purificar nossos desejos e revigorar ambições piedosas no sentido de aconselhar de modo positivo por meio de pregações poderosas e de livros úteis. E isso é bom. Quando privilegiamos a aproximação de Deus, permanecemos na videira. Os desejos da segunda classe se transformam em bênçãos almejadas. O fruto cresce então no ramo. Essa é a vida do novo caminho. No momento, porém, em que permitimos em nossos desejos de bênçãos se tornem exigências, no momento em que esperamos que as bênçãos venham porque satisfazemos os requisitos para que Deus as conceda, no momento em que pensamos que qualquer bênção além da proximidade de Deus é essencial à vida, sendo então prometida agora, escolhemos viver segundo o antigo caminho. Isso significa que perdemos a oportunidade de experimentar a realidade sobrenatural e devemos agora depender de nossos próprios recursos para as bênçãos que desejamos. Nossa vida acaba sendo uma vida natural, energizada pela carne, por mais que esteja disfarçada pela religião. Pregar bons sermões, criar bons filhos, cultivar boas amizades, desenvolver bons ministérios, administrar bons negócios, tudo são atividades da carne. A pressão se instala. Temos de fazer a coisa certa para obter o que mais desejamos. Na conversão, o Espírito colocou 4 recursos distintos em nós que tornam possível a vida sobrenatural. Uma nova pureza, que nos torna limpos aos olhos de Deus, mesmo quando rolamos na lama. Uma nova identidade, que não permite rótulos além daqueles como santo, filho de Deus, amado e peregrino, a caminho do céu, a serem empregados cuidadosamente em nós. Uma nova disposição que prefere realmente a santidade ao pecado. Um novo poder para nos achegar a Deus como um herdeiro perdoado que anseia contemplar a beleza do Senhor. Quando escolhemos buscar a vida melhor de bênçãos em vez de esperança melhor de intimidade, esses recursos se tornam inúteis. Ouça Paulo falar severamente aos cristãos que estavam sendo influenciados a alcançar certos padrões a fim de ganhar todo o favor de Deus. Eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar. Cristo de nada vos aproveitará.
De Cristo vos desligastes, da graça descaístes. O ponto de Paulo é este: Cristo não promete ajuda quando você tem como alvo supremo alcançar certas bênçãos mediante boas obras. Pode orar, jejuar, comparecer a seminários, comprar livros, dar o dízimo em dobro e recusar serviço a cabo na sua televisão, praticar a oração contemplativa e jamais se esquecer de um aniversário ou dos jogos de bola do seu filho. Os recursos do Espírito não terão valor algum para você. Deus não vai nos ajudar a viver no antigo caminho. Eu me pergunto quantas vezes pais cristãos sinceros oram por seus filhos e se esforçam para educá-los bem, apenas para ficarem frustrados por não receberem respostas às orações. Imagino com que frequência cônjuges cristãos oram para que seu casamento perturbado melhore quase não atende que o fato e quase não atentam para o fato de estarem ou não se aproximando de Deus em meio às suas dificuldades. Imagino quantos empresários piedosos observam o mais alto grau de integridade e esperam que Deus abençoe assim seu resultado final. Judaizantes modernos. A igreja moderna foi infiltrada por uma versão atualizada de judaizante. Nos dias de Paulo, especialmente na igreja da Galácia, certos professores estavam reconhecendo que Cristo era de fato o Messias, mas acrescentavam depois a ideia de que os cristãos tinham de conformar-se à lei para obter posição plena com Deus. Estavam encorajando o antigo caminho, em vez de a igreja moderna estar sendo influenciada por um tipo de doutrina judaizante refinada. Será útil compreender a forma que ela assumiu no passado. Fé versus mérito era a questão essencial. Em tempo algum, nem mesmo quando o Sinai trovejou, o mérito foi a base para o favor de Deus. Abraão foi justificado pela fé, assim também Moisés, Davi, Jonas e Ló. Nenhum santo do Antigo Testamento foi suficientemente bom para merecer as bênçãos. Nenhum santo do Antigo Testamento foi suficientemente bom para merecer as bênçãos de Deus. Abraão mentiu, Moisés perdeu a calma, Davi cometeu adultério, Jonas resistiu ao chamado de Deus e Ló cometeu o mais vil dos pecados. Todavia Pedro o chamou de homem justo. Em que base? Ele, como os demais, cria em Deus. Nenhum deles ganhou o favor de Deus por desejar-se de acordo com os padrões divinos. Paulo disse a respeito dos judaizantes: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. A frase maus obreiros significa literalmente obreiros do mal, implicando que eles lutavam ativamente contra o verdadeiro evangelho. Eles confiam na carne, ou seja, tinham a convicção de que o mérito trazia bênçãos nesta vida. Os judaizantes não tentaram introduzir a economia do Antigo Testamento na igreja, mas uma visão falsa dessa economia. Os pecadores eram salvos nos dias do Antigo Testamento, mediante pura graça, assim como são hoje. Esta era uma tentativa da parte de Satanás arruinar a igreja de Cristo, não por introduzir o judaísmo do Antigo Testamento, mas uma falsa concepção dele. A mensagem deles era direta: vocês querem gozar da plena aceitação de Deus e das bênçãos que a acompanham? Devem então conformar-se com certos padrões da lei mosaica, inclusive a circuncisão. Os cristãos da Galácia foram atraídos por este ensino. Ele devolvia o controle às suas mãos e restaurava o orgulho em seu próprio valor. Paulo ficou furioso. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Em lugar de depender dos recursos da nova aliança doados a eles para que pudessem chegar-se a Deus em perfeita liberdade, os Gálatas estavam pensando que talvez fosse uma boa ideia tornarem-se religiosos para gozar assim de bênçãos superiores. Ouça outra vez a lei da linearidade. Faça as coisas certas para obter o que deseja, coloque o A com sequência dos princípios bíblicos em seu lugar e espere o B das bênçãos desejadas, bênçãos que devem ser mais valorizadas do que o relacionamento com aquele que abençoa. Eles negam implicitamente que possuímos a imagem da comunidade eterna e, portanto, só podemos encontrar profunda satisfação mediante uma relação íntima com um amante perfeito. Nada menos que isso será admissível. Eles disfarçam bem ao seu engano. Deus é bom.
Afirmo, ele é fiel, anseio abençoado. Para que, agora que o conhece, espere as bênçãos que ele está pronto a derramar sobre sua vida. Siga suas regras, cumpra as condições, convença-o a olhar para você com favor e terá o que quer, uma vida farta de bênçãos proporcionadas pelo nosso generoso Deus. Chamam a isso de viver segundo os princípios bíblicos. Paulo, por sua vez, considerou isso voltar aos princípios fracos e miseráveis deste mundo. É um pensamento surpreendente e um tanto perturbador a ideia de que a obediência a princípios bíblicos possa estar errada. Quando agir certo é uma estratégia para obter o que desejamos, nossa energia é orgulho e nosso foco é o ego. Os princípios bíblicos são reduzidos aos princípios básicos do mundo. Quando seguimos a fim de ganhar a vida melhor que exigimos, os princípios bíblicos permanecem bíblicos quando se tornam oportunidades guiadas para o cristão que se achegam a Deus, a fim de expressar a outros o caráter de Cristo. Foram sempre comandos a serem obedecidos, mas quando estamos em contato com os nossos corações, eles são também considerados privilégios que ansiamos por agarrar. Apaixonados, mas insensatos. Minhas experiências anteriores me mostram que a mentira da vida pode ser encontrada na demonstração da competência pessoal e na participação em uma história mais ampla. Essa, para mim, é a vida boa, a vida melhor que desejo. Sou cristão. Deus me deu talentos para fazer bem algumas coisas e juntar-me a Ele para contar a sua história. Se orar e me mantiver corretamente, mantendo-me dentro da minha escala de competência, posso viver suficientemente bem a vida cristã, a fim de receber as bênçãos que acredito precisar. Vou então trabalhar. Tento fazer o que é certo, orar o suficiente, não pecar demais, aproveitar todas as oportunidades para o ministério. A pressão se instalou. Devo receber as bênçãos de que preciso. Devo pensar bem, ensinar bem, escrever bem. Qualquer evidência de estar falhando me desanima até a alma. Leio o artigo de um amigo e sou forçado a admitir que poderia fazer muito melhor se tivesse tempo para ler mais. Sei tão pouco. Estou cansado de tentar fazer o que é certo. A performance é como um moinho de vento. As bênçãos que gozo agora podem não continuar e as que ainda espero gozar talvez nunca cheguem. Devo me aperfeiçoar, mas estou cansado. Chego então a um ponto em que uma chave interna dá um estalo. Tudo o que quero é alívio. Não posso continuar meu desempenho. Preciso de uma folga. Menos pressão, mesmo que seja apenas por um momento de entretenimento superficial, ajuda. Ligo a televisão. Compreendo nosso vício epidêmico. Paixões profundas agitam cada um de nós. Somos pessoas apaixonadas, mas insensatas, com energia decidida. Vivemos o antigo caminho, consumidos pela necessidade de nos sentirmos vivos, de fugir do tédio e de nos envolvermos numa experiência ardente. Cansamo-nos do esforço e vivemos para encontrar alívio. Isso descreve o que estava acontecendo em meu mundo interior quando li o artigo de Philip. A escolha fatal já fora feita. Eu estava à procura da vida melhor que desejava. A energia da carne, controlando-me intimamente, gerou o seu fruto. Emoções inferiores corromperam o meu coração em relação a um amigo. Já acontecera antes. Acontece quando vivemos no antigo caminho. Será que reconheço claramente o antigo caminho? Posso identificar o ensino dos modernos judaizantes e compreender que me afastaram da bênção maior e farão voltar à pressão? Preciso aprender como fazer isto. Deve haver mais discussão sobre o que o novo caminho não é. Eu parei no dragão. Continuação, então. O dragão abandonado. O antigo caminho se recusa a ser sincero, seja sobre a imprevisibilidade das boas obras ou da inevitabilidade das más. Quando Bilbo Baggins, o hobbit de... Enfim, encontrou as riquezas que ele e seus companheiros provocavam, eles conversavam alegremente sobre a recuperação do seu tesouro. A seguir, ouviram um enorme ronco
que vinha do interior da montanha, como se um antigo vulcão tivesse resolvido entrar novamente em atividade. Smelg, o dragão maligno fora provocado, Tolkien comenta: não é bom deixar um dragão fora dos seus cálculos, caso viva perto dele. Moramos perto de um dragão e 3 cabeças. O mundo nos rodeia, o diabo nos espreita, e a carne está dentro de nós. Quando este dragão ruge, nem sempre parece um vulcão em erupção. Parece mais um amigo chegando para jantar. Nosso inimigo conversa amigavelmente sobre as boas coisas que podem acontecer em nossas vidas e que poderíamos fazer para aumentar as chances de que elas aconteceram. Ele parece amigável, bem intencionado e preocupado com os nossos interesses. Não vacile em nada ao introduzir religião no assunto. Longe disso, o que Cristo pode fazer por nós, o que nos dizem que Ele quer fazer, faz parte regular da conversa. É difícil reconhecer quando acontece, mas em algum ponto uma mudança ocorre em nossos pensamentos. Em algum momento da conversa, paramos de pensar em Cristo como soberano Senhor, se é o que fizemos alguma vez, e o consideramos mais como um amigo útil. A partir do momento em que conhecemos, a vida tornou-se boa para nós. Fechando a boca do dragão. Paulo não cometeu o erro de deixar o dragão fora dos seus cálculos. Vale a pena notar um de seus métodos para resistir ao apelo da mensagem do dragão. Paulo falou abertamente sobre o seu sofrimento, não em tom de queixa, mas como uma lembrança de que a vida abundante de seguir Jesus significa oportunidades abundantes de chegar-se a Ele nos tempos difíceis e não uma abundância de circunstâncias e sentimentos agradáveis. Ouça as suas palavras aos coríntios, cristãos mais atentos para o fato de sentir agora o que Deus prometera que sentiria, apenas no céu. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A vida de Paulo não foi uma experiência agradável. Ao admitir isso e abandonar toda a esperança de que poderia vir a ser algum dia agradável, a pressão de procurar um meio de fazer a vida funcionar foi removida. Paulo viveu para conhecer a Deus e não para usá-lo. Viveu para chegar-se a Deus, para tornar-se como Jesus, para seguir o Espírito e não para viver de certo modo que agradasse suficientemente a Deus a fim de levá-lo a derramar as bênçãos de uma vida melhor. Sua angústia admitida tornou-se uma reação efetiva para o convite do dragão, no sentido de viver o antigo caminho. Se a única esperança oferecida pelo cristianismo é uma vida melhor, aqui ouço Paulo dizer: então tudo é falsidade. Os cristãos que seguem Jesus com a intenção de obter uma vida agradável, ou até mesmo repleta de aventuras e com muitos significados, têm suas cabeças escondidas na areia. Se as levantassem por um minuto e olhassem em volta, seriam os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, no entanto, não é um arauto de condenação e tristeza. Pelo contrário, ele colocou o dragão em seus cálculos, mas também considerou Deus. Para ele era uma sequência de 2 passos. Examine melhor esta passagem em Coríntios. Eu criei, por isso é que falei, disse Paulo. Se não lermos o pensamento inteiro, perderemos o que Paulo tem em mente aqui e pensaremos que ele estava expressando a confiança de que Deus iria abençoar a sua vida, dando então uma palavra de testemunho. Mas Paulo estava citando um salmista, um homem cuja vida não estava indo bem, mas por causa da sua fé em Deus, conseguiu se libertar para falar sinceramente sobre o quão terrível era a sua vida. O salmista citado por Paulo disse isto: Eu cria ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. O apóstolo então acrescenta, tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Também nós cremos, por isso. Também falamos. Falou sobre o quê? Sobre quão bem o antigo caminho está funcionando? Sobre como ele ora depois de ver tudo dar certo em seus relacionamentos, ministérios e senso de interesse pessoal? Não, sobre sua aflição. Paulo estava contando à sua comunidade como se sentia desanimado e abatido com as circunstâncias, mas não se queixava. Estava reconhecendo que o antigo caminho era uma mentira. Estava fechando a boca do dragão. Ouça o salmista continuar. Depois de compartilhar abertamente que se sentia dilacerado e infeliz e que a sua comunidade não era confortável, ele exclama: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
benefício de Deus? A vida do homem não ia bem. Ele não estava claramente vivendo no antigo caminho. Não estava supondo que a bondade de Deus se traduzia constantemente numa vida melhor de bênçãos neste mundo. O dragão parece um pregador, um professor da Bíblia que conhece sua audiência e sabe como tornar a Bíblia relevante. Ele começa com conversa religiosa que não só pode, mas no geral vem de um púlpito, mas está só a um passo de encorajar o divórcio, a pornografia ou o compromisso ético, porque se vivemos para a satisfação de uma vida melhor, os prazeres do pecado parecem bastante razoáveis quando essa vida desmorona. O antigo caminho trata de mim, de minha saúde emocional, da minha maturidade espiritual, da satisfação da minha alma, da minha felicidade circunstancial, do meu ministério significativo, do meu negócio ou sucesso familiar, entre outros. Ele me ensina a ser astuto e saber como navegar pela vida para que as coisas saiam bem. A astúcia requerida não para ser eficiente substitui a sabedoria necessária para honrar a Deus. Se criarmos nosso filho deste modo, isso nunca vai acontecer. Caso contrário, determinaremos o que deu errado e consertamos. Aproximar-te de Deus assume o significado de ser pouco mais do que uma ida apressada à sala de emergência para aliviar a dor de uma pedra nos rins. Obrigado, doutor, dizemos, e vamos embora, sem sequer conhecer o médico que nos ajudou, mas nos sentimos melhor. Tenho 56 anos enquanto escrevo. Daqui a uma semana farei 57. Sou cristão há quase 50 anos. Duas coisas estão ficando mais claras para mim do que nunca antes. Primeiro, sou atraído pelo antigo caminho da vida, o caminho de um código escrito, um plano para obter as bênçãos que quero nesta vida. Eu o tenho vivido não completamente, mas com bastante consistência durante a maior parte da minha vida cristã. A segunda coisa que está se tornando clara é que o novo caminho é o caminho do Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Ele conhece o Pai e é gerado por ele. Conhece o Filho e é o Espírito literal de Cristo. O Espírito é Deus, santo e amor. Cada vez que fala é para apontar o caminho santo, o caminho para a presença de Deus. Cada sentimento seu, enquanto sonda e vê quanto o meu coração deseja mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Está saturado de bondade e esperança. Suas paixões o levam a incentivar minha paixão por Cristo, a colocar meu coração na direção de casa e a posicionar meus pés na estrada para a presença de Deus, a permitir que eu veja o brilho do diamante que é Cristo. Sua voz, porém, não é a única que ouço. Ouço uma voz doce, bondosa e persuasiva que me faz lembrar quão solitário e decepcionado estou, o quão profundamente anseio sentir-me bem e a respeito de mim mesmo, ser honrado, ajustar-me em algum lugar, sentir-me importante e seguro. Essa voz me encoraja a crer que esses anseios podem e devem ser satisfeitos, que a única coisa que separa o caminho espiritual do secular é como posso conseguir satisfação para eles. Quando ouço essa voz, não vejo valor mais alto do que minha plenitude, sentida e gozada agora ou, se não, neste momento, então em breve. E a voz do dragão. Está na hora de ouvir outra voz. Eu a ouvi recentemente, o meu mundo interior está virando de cabeça para baixo. O que julguei ser bom, vejo agora que é mal. O que pensei ser elitismo espiritual e suspeitosamente místico, vejo agora como disponível para rodos e intensamente prático. Vou contar-lhe o que aconteceu. Saia da caverna. Há alguns meses eu estava escovando os dentes às 3 da tarde. Não sei por que a essa hora, pois esse não é um hábito meu. Sem qualquer aviso, entrei num mundo diferente. A pia, o balcão, a escova tornaram-se menos reais, parte de um mundo que não era a minha casa. Foi o mais perto que estive de sair pelo fundo de um guarda-roupa e entrar em Nárnia. No mais profundo do meu coração, onde a inaudível se fez ouvir, escutei o Espírito dizer, e essas foram as suas palavras exatas: quero contar uma coisa a você, contar o que está desejando saber. Minha experiência de um outro mundo durou 10 segundos, talvez 15. Desci rapidamente para minha cadeira favorita junto à lareira. Ajoelhei-me, abri a Bíblia e fiquei à espera. Não ouvi nada. Depois de alguns minutos senti enorme necessidade de entrar na sala de estar para assistir a televisão.
Estava inclinado a dispensar o momento com a escova de dente como uma insensatez momentânea, uma aberração psicológica de satisfação auto-induzida. Telefonei a vários amigos. Contei o acontecimento e pedi que orassem e suplicassem a Deus para que o Espírito me levasse a ouvi-lo, a fim de entender o que a voz queria dizer-me. Para isso seria necessário humilhar-me o suficiente para chegar a ouvir a Deus. Nada. Fiquei sentado 3 horas lendo as escrituras, esperando em espírito de oração. Nada. Várias semanas se passaram. Acordei certa manhã às 5h30 e senti o desejo de levantar-me e sentar-me na cadeira junto à lareira. Fiz isso, abri a Bíblia em Romanos 7:6, o versículo que inspirou minha nova direção vocacional que chamo Ministério do Novo Caminho. Ouvi Paulo dizer-me novamente que fora libertado da escravidão para poder viver de um novo modo, o que Paulo chama de novo caminho do Espírito. Fiquei imaginando outra vez o que ele queria dizer quando anunciou as boas novas de que eu não podia mais viver no velho estilo do código escrito. Passei então para Hebreus 7:18-19. Li nesse trecho as palavras familiares que desta vez quase me fizeram levantar da cadeira, a anterior ordenança, o velho modo de fazer as coisas certas para que Deus possa abençoar e é revogada. Meu coração bateu descompassado. Li que me fora dada uma esperança superior, a promessa de bênçãos pela obediência. Fomos também convidados a nos chegar a Deus. Pessoas como eu podem ter intimidade com Deus. Surpreendente. Meu coração bateu mais forte. Comecei a falar em voz alta. Está no texto. Aprendi a desconfiar das impressões que sentia no estômago, mas também aprendi a confiar plenamente no que lia na Bíblia. Chorei de alegria, de esperança. A pressão terminou. Gritei finalmente. Não preciso encontrar um meio de me sentir bem antes de amar. Não tenho de fazer minha vida funcionar antes de dar a glória a Deus ou beneficiar a outros. Compreendi que era isso que eu queria. Anseio por sentir-me completo, inteiro, amado e valorizado, mas anseio ainda mais conhecer melhor a Deus. Senti a seguir uma comoção no fundo da minha alma. Fechei os olhos e escutei. Senti-me como Lázaro, ouvindo uma voz do céu entrando em minha cova. Só posso fazer uma tentativa de colocar palavras no que ouvi. Elas fluíam do texto. Larry há um novo modo de vida. Você esteve vivo com a minha vida divina durante 5 décadas. Na maior parte desses anos esteve vivendo uma visão inferior da antiga aliança, vivendo no antigo caminho de seguir os princípios básicos do mundo, a fim de tornar esta vida melhor. Você também esteve enfeitando o espaço escuro em que escolheu habitar na tentativa de fazer de conta que é um lar. Meu espírito está falando agora a você por meio da sua desilusão com esta vida. A morte de seu irmão, seu câncer, a doença de Alzheimer de sua mãe, os relacionamentos que se romperam, problemas de família, tão pouca realidade em seu mundo interior. Ele está lhe dizendo por mim que a verdadeira alegria está nesta presente era maligna, nunca depende da vida melhor de bênçãos, e que é tanto insensato quanto fútil valorizar a sua satisfação acima do meu conhecimento. Compreenda isto, tente me conhecer, logo descobrirá a felicidade. Você está começando a perceber a vida que possui e o privilégio singular que ela proporciona. Pode agora chegar-se a Deus, pode apresentar-se a Ele como está e quando aprender o que isso significa e a obediência que traz em sua esteira, então meu Pai e eu iremos aproximar-nos de você. Não existe bênção maior que esta. Você ficará cheio de uma alegria que nem sempre parecerá satisfazê-lo, mas tomará consciência de um desejo profundo de me conhecer e revelar-me a outros. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida ou quais sejam os seus sentimentos. Você se tornará sólido, não mais um fantasma estéril fingindo ser real. Está na hora de deixar o velho caminho que vem causando tanta pressão, o que obriga a manter as pessoas felizes com você, a ter sucesso em seus relacionamentos e ministérios, a sentir-se pelo menos um pouco bem, e viver no novo caminho, o caminho que o meu sangue abriu para você. Larry, saia da caverna, está na hora. Próximo tópico do capítulo: Tempo para viver.
Alguns meses mais tarde, passei uma noite agradável com um amigo íntimo. Ficamos 3 horas em meu quarto de hotel, com ele afundando numa cadeira com os pés pousados numa das camas gêmeas e eu esticado na outra. Ele me convidou a entrar em sua caverna pessoal. Seu espaço escuro tinha algumas lâmpadas, fornecendo claridade suficiente para ver bênçãos consideráveis em sua vida. A desilusão, no entanto, fizera no seu trabalho. Ele perderá toda a esperança de que a vida pudesse consistir de bênçãos suficientes para dar-lhe a verdadeira alegria. Descobrirá o seu desejo por Deus, mas como Lázaro, as mortalhas ainda o retinham. Temia a reprovação do pai, lutava com sentimentos de baixa autoestima. Seu ministério parecia fútil. Sua jornada espiritual o colocara numa verdadeira montanha russa de incríveis aclives e devastadores declives. Enquanto ele falava, senti que me achegava a Deus, mas aos percalços de um caminhar dificultoso, fiquei tropeçando em minhas mortalhas, mas ia para ele. Era o que mais queria fazer. Pude ver o coração de meu amigo explodindo. A vida em seu interior forçava a saída. Sentei-me na cama, inclinei-me para a frente, com lágrimas de esperança correndo pelos meus olhos. Eu disse: é chegado o momento de nós dois e de muitos outros ao redor do mundo, sedentos de conhecer a Deus, de viver a vida que nos foi dada. Está na hora de viver no novo caminho. Repito isso hoje: está na hora de viver no novo caminho do Espírito, de deixar para trás o antigo caminho do código escrito. Há, porém, um problema. Continuo gostando do antigo caminho. Quero que minha vida funcione. Eu posso fazê-la funcionar, não de modo perfeito e duradouro, mas tenho os recursos necessários para conseguir algumas satisfações e evitar certas dificuldades, mesmo quando elas se tornem inevitáveis. Há certas coisas que posso fazer que trazem alívio, por exemplo, enganar-me que não é assim, mas no geral essa é a minha prioridade. E nada parece errado. O antigo caminho parece razoável, normal e até bom. As chamas da boca do dragão estão reduzindo minha alma a cinzas e me achego a elas como um homem cansado que senta diante da lareira numa manhã fria de inverno. Não enxergo o perigo, não reconheço o mal do antigo caminho, mas não se deve deixar um dragão vivo fora dos seus cálculos, se ele mora nas vizinhanças. O que é de errado com o que queremos? Próximo capítulo, né? O que é de errado com o antigo caminho? É realmente mal viver para as bênçãos disponíveis neste mundo? Ou para alguns desafortunados é simplesmente frustrante? Como alguém pode afirmar seriamente que esforçar-se ao máximo para tornar este mundo um lugar melhor para viver é imoral? Especialmente se fizermos isso de modo cristão, se não nos aproveitarmos injustamente de outros e resistirmos à sedução dos prazeres ilegítimos. Suponhamos que nosso objetivo seja o significado espiritual e enchamos nossos dias com atividade e ministérios, seguindo cuidadosamente e seriamente nossos princípios bíblicos o melhor que pudermos. Podemos corromper a busca por satisfação numa procura egoísta, e isso seria errado, mas se confiarmos em Cristo para suprir nossa vida com aventura, realização e senso de comunidade, não estaremos andando por um bom caminho? Não somos então seus discípulos? Próximo tópico: um salvador do sofrimento e não do pecado. O dragão pode parecer uma pomba. Ele pode encorajar-nos a odiar filmes obscenos, aborto e estupro, a nunca perder o culto e a simpatizar com os amigos que estão sofrendo, enquanto todo o tempo em nosso compromisso com uma vida melhor, como quer que a definamos, ocupa o primeiro lugar em nosso coração. A única mensagem firme que vem do mundo da carne é do diabo, é esta: procure a sua maior satisfação em qualquer outro lugar, menos em Deus. Essa é a frase do diabo. Jesus veio à terra para dizer-nos que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Sua morte abriu o caminho para a presença de Deus, a maior bênção de todas. Seus ensinamentos tornaram clara a verdade. Seus ensinamentos tornaram clara a verdade de que a vida não consiste numa volta aos confortos do Éden, nem na entrada das bênçãos do céu. A vida verdadeira é conhecer a Deus. Jesus afirmou isso. E a vida é o próprio Cristo, não o pão que pode multiplicar ou o cadáver que ressuscitou, mas ele mesmo está nele. Tê-lo em nós, viver com a sua energia, buscar seus propósitos, amar o que ele ama, vê-lo formar-se em nós até que sejamos realmente como ele. Isso é vida.
Ela pode ser desfrutada tanto no infortúnio quanto na riqueza, no leito de hospital ou numa cadeira de convés num cruzeiro, ou quando se deixa um tribunal de divórcio, no qual nunca pensou que estaria, ou numa festa surpresa celebrando 50 anos de seu maravilhoso casamento. Quando vivemos no antigo caminho, não acreditamos no que Jesus disse. Anne Grant Lost não está cometendo esse erro. Eu ouvi uma fita dela onde recapitulou algumas dificuldades em sua vida. Depois disse: não me deem simpatia, não me deem conselhos, nem sequer me deem um milagre. Deem-me apenas Jesus. O antigo caminho vê as coisas de modo diferente. O dragão sugere pensativamente: você quer realmente Jesus? É ele que pode restaurar seu casamento, proporcionar grandes ideias que realmente funcionam sobre como criar seus filhos e fazer progredir o seu ministério. Jesus ensina os princípios pelos quais viver. Ele oferece métodos para seguir que lhe darão a vida que o deseja. O que deve fazer para ser salvo de uma insatisfatória e relacionamentos tensos? O que deve fazer para ser salvo da perseguição e dos problemas? Ele lhe dirá: vá até ele para descobrir o que deve fazer para que sua vida funcione. Estou aprendendo a distinguir entre a voz do dragão e a do espírito. O dragão tira minha atenção da pessoa de Cristo, como fonte da alegria mais profunda para as bênçãos da vida, como o que realmente preciso para ser feliz. Se essas bênçãos só podem ser obtidas mediante pecado evidente, ótimo. Se viver uma vida cristã positiva mantém a vida operante, isso também é ótimo. O dragão não se importa contanto que eu busque a vida melhor de bênçãos. Depois de ouvir esse dragão de 3 cabeças por algum tempo tento ver Cristo como um salvador do sofrimento e não do pecado, um benfeitor responsável e não um Senhor santo. O Espírito sempre aponta para o Cristo da Bíblia, aquele que não oferece garantia de que meu casamento vai sobreviver, que as notícias da biópsia vão ser boas ou que não vão perder o emprego. O Espírito expõe um problema em minha alma, pior do que meu sofrimento. Depois revela o Deus da graça. Ele me diz que posso conhecer esse Deus. Posso conhecer o seu coração, descansar em seu poder e esperar nos seus propósitos. Posso ver tudo isso em Cristo. Ele continua incentivando meu coração para dizer: dê-me apenas Jesus. Gosto, porém, das palavras do dragão. Quero ter uma vida funcional, alegro-me quando isso acontece, odeio quando se dá o contrário. Só quando os meus sonhos se despedaçam e então apenas por um momento sinto às vezes o desejo de me achegar a Deus, ao Deus que sei que é mais forte do que meu desejo de bênçãos restauradas. Só durante tempos especialmente intensos com Deus, raros em sua frequência e de curta duração, anseio mais por Ele do que pelas suas bênçãos. Escrevi 6 capítulos neste livro. Meu prazo está rapidamente se esgotando. Prefiro conhecê-lo melhor ou desejo que ele me habilite a escrever os últimos capítulos a tempo. Digo que a pressão acabou. Será que sei do que estou falando? Alguém sabe? Estou descrevendo um estilo de vida impossível de ser vivido por alguém? Estou saindo da minha habitação coletiva para o sujo cortiço que todos chamamos de lar e falando de um refúgio que jamais gozaremos? Talvez fosse melhor pegar uma mangueira e limpar a rua. Tratar de melhorar nosso casamento, tornar nossos filhos mais responsáveis, nossas amizades mais íntimas, nossos ministérios mais eficazes e nossos corpos mais esbeltos e saudáveis. Em vez disso, estou escrevendo um livro sobre como viver a melhor esperança de me achegar a Deus, sobre como viver não para tornar melhor a nossa vida, mas para agradá-lo e revelá-lo aos outros. Será que tenho ideia do significado disso? É possível que dê realmente valor ao que Cristo pode fazer por mim nesta vida, mais do que valorizo a oportunidade de conhecê-lo melhor? Será que já obtive mais prazer passando tempo com ele do que viajando de férias com minha mulher, observando os meus filhos estarem em boa situação ou carregando os meus netos? Há realmente mais alegria em conhecer Cristo do que ficar de pé diante de grandes multidões, ver coisas boas acontecerem e ganhar dinheiro além disso? É sobre isso que estou escrevendo. Estou em águas profundas. Não tenho certeza de que sei nadar. Este capítulo está difícil de ser escrito.
É a minha quinta tentativa. Joguei fora mais de 50 páginas de rabiscos que pareciam importantes quando eu escrevi. E estou reescrevendo agora o que pensei que fosse a versão final. Comecei este livro declarando que há mais coisas à nossa espera em Jesus Cristo do que ousamos imaginar. Deixar tudo para conhecê-lo melhor é realmente bom para nós. Creio nisso. Quando reescrevi essa sentença introdutória, a paixão fluía de mim. Será que desapareceu? Não devo tentar recuperá-la. Esse seria o antigo caminho. Devo, pelo contrário, buscar a Jesus. Devo achegar-me a Deus. É útil saber que isso pode ser feito, que o caminho para Deus foi aberto, que os recursos necessários para a viagem foram previstos e que o Espírito pode agitar as águas que nos levarão para a presença de Deus, como uma fonte carrega uma folha. É bom também nos convencermos de que qualquer outra prioridade é maligna. Vamos falar mais sobre 2 pontos: o que o novo caminho pode ser e foi palmilhado, e que o antigo caminho é mau. Próximo tópico. Temos mais à nossa disposição do que ousamos imaginar. Primeiro, algumas lembranças de que o novo caminho foi palmilhado. Pascal, cujas sentenças fragmentadas de êxtase estão nas linhas de abertura deste livro, é apenas da grande nuvem de testemunhas da verdade, de que a realidade sobrenatural pode entrar em nossas vidas e jorrar de nossas almas, e que algumas vezes faz realmente isso. João é outra. Era um domingo há cerca de 2000 anos. Quando João escreveu sobre o acontecido, ele nos conta que foi um espírito, indicando, segundo penso, que uma sensação de expectativa o dominou, provavelmente depois de muitos dias desesperados esperando em Deus para encontrá-lo, na rocha que chamava de lar. O apóstolo era um homem velho, vivendo preso em uma ilha deserta, exilado ali pelo crime de pregar os ensinamentos de Jesus. Comendo mal, dormindo sem conforto, trabalhando arduamente como nenhum rapaz de 20 anos suportaria, sabendo que o grupo de discípulos se fora, a maioria deles martirizada, e desanimado pela condição espiritual de várias igrejas locais. Se tivesse seguido a Cristo na presença de uma vida melhor, estaria àquela altura dolorosamente desiludido, mas então Cristo apareceu a ele. Note-se, porém, o que não aconteceu nessa ocasião. Cristo não levou um colchão para o João, não pôs uma mesa com iguarias finais, não tirou o João magicamente de Patmos e o colocou no continente para dirigir seminários em Sardes e Laodiceia. O que aconteceu realmente foi muito melhor. O Espírito revelou Jesus Cristo. Posso ouvir João dizendo: minha vida é triste, mas não peço simpatia nem ajuda nem um milagre, apenas dê-me Jesus. E foi isso que o Espírito deu. E uma oração a que Deus quase sempre responde. O Jesus que João encontrou naquele dia não apareceu como um marceneiro amável, o professor bondoso, o bom amigo que certa vez convidara João para inclinar-se sobre o seu peito depois do jantar. Ouça João descrever o Jesus que viu naquele dia. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Não é de admirar que quando João ouviu, caiu aos seus pés como morto. Não lhe ocorreu nem por um momento dizer: pode tirar-me desta rocha? Ou eu gostaria muito de uma xícara de café quente, que este lugar terrível está muito frio. Jesus Cristo está mais ao nosso dispor do que ousamos imaginar. Há mais em Jesus Cristo do que jamais sonhamos. Experimentamos tão pouco dele quando nos aproximamos da sua pessoa só para pedir. Saboreamos tão pouco do respeito que silencia a boca, interrompe as queixas, aprofunda o desejo criado pela sua presença quando pensamos mais sobre os nossos problemas e como resolvê-los do que sobre encontrar-nos com ele. Experimentamos tão pouco da alegria que nos sustenta no sofrimento e da esperança que nos serve de âncora em meio aos sonhos estilhaçados, quando vamos a ele procurando um caminho que nos leve para longe das dificuldades em vez do caminho para a sua presença. Em suas expressões imprevisíveis da misericórdia, o Espírito nos dá vislumbres de Cristo que nos enche de realidade sobrenatural e fazem brilhar uma luz na estrada do novo caminho.
Levei recentemente meu filho mais moço ao aeroporto. Enquanto nos despedíamos, ele me entregou um cartão do Dia dos Pais. Antes de ir embora, ali as palavras pessoais que ele escrevera. Elas vieram do Espírito de Deus trabalhando em meu filho para minha alma árida, para um coração mais sensível à ausência de Deus do que à sua presença. Elas são pessoais demais para compartilhar. Senti-me tocado em pontos profundos enquanto voltava para casa. Dentro de minutos, estava chorando por alguma razão, visualizando meus últimos momentos na terra antes de ver Jesus. Minha família me rodeava. Senti amor indescritível enquanto olhava para eles, grato além das minhas palavras por cada um. Depois disse a ele: Deus me deu vocês e agora estou prestes a vê-lo. Vou ver Jesus, vou vê-lo. Em breve estarão comigo, contemplando a ele. A alegria além da alegria, plenitude de alegria. Morro feliz. O momento então passou. Meus olhos secaram e segui para casa. Paguei algumas contas, molhei as plantas e respondi a alguns telefonemas. Mas o momento foi real. Jesus Cristo está ao nosso dispor, mais do que ousamos imaginar. Aceitamos tão menos, deleitamo-nos tão pouco nele. Por quê? É porque não vivemos como deveríamos? Se nossa falha em corresponder aos padrões divinos é a causa da nossa experiência pobre de Cristo, não há esperança. Jamais corresponderemos nem por um minuto e nunca faremos isso até estarmos em casa. Um insulto a Deus. Próximo tópico. Essa não é, no entanto, o problema central. Vou abordar agora o meu segundo ponto. O obstáculo central da vida para a vida de Jesus fluir em nós e jorrar de nós é este. Queremos mais outra coisa, e isso é perverso. Queremos as bênçãos de uma vida melhor, mais do que desejamos nos achegar a Jesus. Nós nos aproximamos dele como uma criança se achega a um Papai Noel no shopping, que pergunta pela 100ª vez: o que você quer no Natal? Aposto que nenhuma criança jamais se apertou no peito do Papai Noel, olhou em seus olhos e disse: você. Eu quero só você. Nenhuma criança acredita que Papai Noel, ao jantar com ela, poderia alegrá-la mais do que quando empilha presentes debaixo da árvore. Nosso problema é a incredulidade no que pode ser chamado de seu plano Emmanuel. A obsessão inflexível que ele tem de formar uma família para reunir-se à sua mesa de jantar com ele na cabeceira e cada um de nós vibrando de alegria por estar presente. Deus está decidindo a formar uma comunidade em que ele seja o nosso Deus e nós o seu povo. Esse tem sido seu plano desde o Éden. Quando vamos em direção diferente, somos como um filho pródigo dizendo ao pai: pouco me importa estar com você, só quero a sua riqueza. Pode morrer no que me concerne, apenas dê-me a minha esperança. Esse é o antigo caminho. Ele não é apenas insensato, é perverso. É insensato porque a vida nunca funcionará suficientemente bem para criar a alegria que desejamos. Deus providencia isso quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Deus preparou o mundo para certificar-se de que nunca teríamos uma base razoável para nos estabelecermos nas alegrias que a vida neste planeta confere. O mato cresce em todo o jardim. Toda vez que tentamos removê-lo, um espinho pica nosso dedo. Os relacionamentos nunca alcançam a plena alegria da completa intimidade. A competição egocêntrica barra o caminho. Todo nosso esforço para a harmonia é prejudicado pela nossa atitude. Estou magoado, você falhou. O nosso foco está voltado para o que o outro pode fazer para satisfazer nossos desejos. Não conseguimos agir como devemos. Não conseguimos ter uma vida funcional. Isso nunca acontecerá até o céu. Todavia, como cavadores de poços passando por um poço já cavado e forçando nossas pás na terra seca, tentamos descobrir o que podemos fazer para encontrar a água desejada. A maioria de nossas orações consiste de um pedido para que Deus guie nossas pás para onde as fontes se escondem por baixo da terra endurecida. Certo dia, Jesus dirigiu-se a um grupo de cavadores de poços. Vocês estão com sede? Sabem disso, mas não sabem que estão com sede de mim. Venham até mim, deixem as pás. O poço já foi cavado. Venham beber a água que eu dou. Venham à minha casa, à minha mesa.
Como o que é bom. Deixem suas almas se deleitarem no melhor dos alimentos. Não há alimento mais rico do que o relacionamento comigo. Estou à disposição. Venham. Todavia, continuamos no antigo caminho, dando mais valor à vida melhor que Jesus pode dar-nos do que a esperança melhor de conhecê-lo bem. Isso é inútil e perverso. Nós o tratamos com desprezo, rejeitando seu convite para nos achegarmos a ele, e tentamos, em vez disso, esforçar-nos para seguir os princípios que julgamos nos trarão as bênçãos desejadas. Podemos encontrar Jesus. Isso aconteceu antes, e a esperança desse encontro supera de muito a esperança de uma vida melhor neste mundo. Essa é a primeira coisa que devemos saber. Viver para uma vida melhor neste mundo, com mais energia do que perseguimos um relacionamento mais profundo com Jesus é perverso. Esta é a segunda coisa que devemos saber. É um insulto a Deus. Ele nos dá o melhor que o céu pode oferecer, e pedimos outra coisa. Próximo tópico. Uma paz diferente. Cada um de nós está palmilhando, seja o antigo caminho ou o novo. Um dos principais seguidores de Cristo, Agostinho, disse a mesma coisa. Agostinho sabia o que era viver por uma vida melhor. Ele conhecia também o vazio da alma, que não podia ser satisfeito com nada e ninguém, senão Deus. Esse vazio o levou a uma atividade sexual que não conseguia controlar. Só depois de um encontro com Jesus e de começar a busca da melhor esperança de intimidade com Deus é que descobriu uma alegria preferível ao prazer sexual. Não existe qualquer outra cura real para qualquer vício. Ele escreveu mais tarde sobre duas cidades que juntas afirmam que toda pessoa viva habita nelas, seja numa ou noutra. Uma das cidades é a dos homens que vivem segundo a carne. A outra é a dos que vivem segundo o Espírito. Cada uma escolhe seu próprio tipo de paz, e quando conseguem o que desejam, vive na paz da sua própria escolha. Há uma paz dada pelo mundo, é a tranquilidade de uma vida que funciona razoavelmente bem. Relacionamentos decentes, saúde adequada, recursos suficientes para gozar a vida, trabalho significativo. Os cidadãos da cidade do homem seguem os princípios básicos deste mundo a fim de alcançar sua meta, e ao alcançá-la gozam de certa paz por algum tempo. Essa espécie de paz, porém, nunca sobrevive à morte. Jesus oferece uma paz diferente. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a do mundo. Jesus oferece uma paz diferente. A minha paz vos dou. A paz de Jesus não é como o mundo a dá. A paz de Jesus não depende de bênçãos merecidas. Depende inteiramente da única bênção suprema que ele garante a todos os seus seguidores a oportunidade de nos achegarmos a ele e de estar com nós. Como mesmo quando sua ausência é tudo o que sentimos, depender dele fazer boa obra em nós, mesmo quando tudo o que acontece parece mal. Um amigo descreveu ainda ontem o inferno que ele e a mulher suportaram com seu filho rebelde. Isso quase nos destruiu. Sabíamos o que estava havendo com ele, nem conosco. Não tínhamos ideia do que fazer. Faltava-lhe a paz que o mundo dá. Ela foi à sua procura. Lemos uma porção de livros, conversamos com as pessoas mais sábias que conhecemos e oramos. E como oramos? Suplicamos a Deus que nos dissesse o que fazer, que nos desse sabedoria, que nos mostrasse como chegar até nosso filho. Não conseguimos, nenhuma tentativa dava certo. Esse é o antigo caminho, discernir quais os princípios a seguir que trarão as bênçãos que desejamos, depois colocá-las em prática da melhor forma possível, depois orar, confiando em Deus para honrar nossa obediência, tornando nossas vidas mais funcionais. De todo o coração, alma, mente e forças, acerte as coisas para que a vida funcione. Deseje a paz disponível neste mundo. Não adiantou, confessou meu amigo. Ficamos cada vez mais confusos. Não sabíamos o que fazer. Não conseguíamos entender a rebeldia de nosso filho. A pressão, a culpa e a frustração eram insuportáveis. Quase destruíram nosso relacionamento. Então desistimos. Deus preparou o mundo para que nossos melhores esforços de jardinagem nunca pudessem livrar-se de todas as ervas daninhas. O anjo, com a espada flamejante, impediu aqueles pais de voltarem ao Éden. Ele impede a todos nós. Finalmente deixamos de ser bons pais que podiam endireitar os filhos. Os sonhos despedaçados criaram um sofrimento insolúvel que os ajudou a abandonar o antigo caminho.
decidimos que a única coisa a fazer era nos agarrar a Deus, conhecê-lo melhor, ver o que nos estava separando da verdadeira adoração e descansar na sua soberania. Só o Espírito pode alcançar nosso filho e não podemos controlá-lo. Nosso filho ainda parte dos nossos corações de algumas formas, mas estamos menos envolvidos em mudar, seja nossa tristeza ou a sua rebelião. A pressão acabou, pelo menos diminuiu. O conflito de poder para tornar nosso filho melhor é muito menos intenso. Penso que nos tornamos em pais mais sábios, com certeza mais relaxados, e nosso filho está mostrando alguma revolução. Somos sinceramente gratos. Nós o amamos, mas endireitá-lo não é mais a nossa meta. Continua sendo certamente um desejo bastante forte, mas não é o nosso alvo. Meu amigo está descobrindo um novo caminho. Ele descobriu o seu desejo por Deus e está vivendo para a esperança melhor de chegar-se a Jesus, em vez de uma vida melhor de cuidar de seu filho, para levá-lo à maturidade responsável. O antigo caminho é perverso, como Agostinho nos lembra. Quando o homem vive de acordo com os homens e não de acordo com Deus, se compara ao diabo. Mas a pressão cessou. O novo caminho está disponível. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Próximo capítulo e último dessa parte é o engano particular. Nunca somos mais enganados do que quando pensamos que estamos vivendo para Deus, mas na verdade vivemos para suas bênçãos. Quando nos persuadirmos de que nosso dever é orar adequadamente, viver moralmente e amar significativamente, e a vontade de Deus é nos recompensar com as bênçãos que mais desejamos, estamos enganados. Temos uma vida carnal, da vida cristã. Vivemos separados da graça. Spurgeon, o grande pregador inglês, sofreu durante toda a sua vida adulta de artrite e gota dolorosas, assim como de depressão. Ele pastoreava a maior igreja de seu tempo. Seus livros eram best-seller e eram aclamado como orador poderoso. Como justificar a mescla de provações e bênçãos em sua vida? Como justificamos a mistura surpreendente de provações e bênçãos na nossa vida? Spurgeon fazia algumas coisas certas para ter direito a um grande ministério, mas faltava ali alguns outros requisitos que o deixava doente. Deus provê bênçãos de ministérios, se orarmos aprimoradamente, mas permite má saúde, se tivermos ressentimento de alguém? Como tudo isso funciona exatamente? A pergunta é muito importante se estivermos decididos a fazer arranjos para as bênçãos que mais desejamos e evitar as provações que mais tememos. Próximo tópico. Nenhuma outra bênção é garantida. A ordem no mundo em muitas áreas da vida, o que fazemos determina ou pelo menos influencia o que nos acontece a seguir. Olhe para cima enquanto estiver andando e talvez tropece no meio-fio. A reação aprimorada é não ficar olhando para cima e orar por proteção. O correto é olhar para onde vai enquanto ora. Coloque combustível em seu carro se quiser que ele ande. Só os fanáticos religiosos viram a chave da ignição do carro com o tanque vazio e por estarem indo para a igreja esperam que o carro dê a partida. Deus poderia fazer o carro mover-se, mas raramente o faz. E as bênçãos e provações sobre as quais não temos controle evidente influencia clara? Os maridos continuam infiéis para as mulheres maravilhosas? A resposta é sim, mas nem sempre. A relação entre esposa quase perfeita e a fidelidade do cônjuge não é linear. Os ministérios são abençoados se orarmos, mas se extinguem se não fizermos isso? No geral, sim. Sempre não. Quando as coisas dão certo, devemos supor que não oramos devida ou suficientemente. Certa oração sempre funciona? Essa é a suposição do antigo caminho. Embora alcance níveis mais profundos de quebrantamento ao dizer isto, é preciso que o diga. Sempre que nos concentramos nas bênçãos que queremos, mesmo que sejam bênçãos de valor, e estudamos o cristianismo para compreender como alcançar essas bênçãos, estamos semeando para a carne. Estamos vivendo o segundo antigo caminho. Falamos com frequência do favor de Deus, e é necessário, é uma bênção esplendida.
Um pastor amigo contou-me recentemente como Deus favorecerá a sua igreja na comunidade. Eles haviam sido diligentes em tratar bem os vizinhos. Deus abençoara e eu me alegrei. Mas não me alegraria se esse pastor escrevesse agora um livro intitulado Como sua igreja pode ganhar a favor de Deus. É possível que as vendas fossem boas. Somos tão facilmente desviados de Cristo para uma bênção a qual damos grande valor e a fórmula que a introduzia em nossas vidas. Compreenda isto. A carne sempre dá mais valor a alguma coisa do que a Cristo. Não precisa ser pornografia, pode ser uma família de sucesso ou uma igreja em crescimento, mas o Espírito indica um tesouro maior. Ele sempre mostra Cristo. A batalha entre afetos em competição define a guerra entre a carne e o Espírito. Qual tesouro será a nossa principal paixão? A que damos mais valor? O maior erro da igreja moderna talvez seja sua tendência irreconhecível de encorajar o antigo caminho da vida. Livros, sermões e seminários apresentam uma bênção atraente, depois nos dizem como obtê-la. Deus quer abençoar vocês. Ouvimos. Vivam de modo que suas bênçãos caiam sobre suas vidas. Estamos sendo enganados. A bênção suprema que Deus quer nos dar é a si mesmo. Nenhuma outra bênção é garantida até o céu. As bênçãos que pedimos agora não são, no geral, aquelas que nos conduzem ao encontro com um Deus capaz de destruir o nosso orgulho e nos manter confiantes e alegres em primeiro plano. Este engano muito propagado tem consequências. Vou listar 4. Primeiro, gera a confusão e a pressão. Não fui um bom marido? Foi por isso que ela me deixou? Tentei tanto ser um bom pai. O que fiz de errado? Fui severo demais? Permissivo demais? O que faço para melhorar as coisas? Deus, por que não me diz o que fazer para as coisas funcionem? Prometo cumprir tudo. Qualquer coisa, basta me dizer. Segundo, enfraquece nossa perspectiva de Deus. Se a vida cristã trata de bênçãos, então, quando chegam as provações, concluímos que não estamos vivendo de maneira correta ou que Deus não está realmente no controle. Nesta situação, pelo menos, Satanás deve estar por cima. Quando fiquei com câncer, disseram que era coisa do diabo e que deveria envolver-me numa batalha espiritual contra Satanás pela minha saúde. A linha de frente da guerra espiritual, desse ponto de vista, não é entregar-me a Deus em meio à provação, mas alinhar-me ao lado dele para derrotar o diabo, e a medida da vitória é a saúde recuperada. Creio que esse é o antigo caminho. No novo caminho, resistimos à exigência carnal de que a bênção substitua a aprovação e seguimos, em vez disso, o Espírito. Aconteça o que acontecer, até o encontro mais profundo com Deus. No novo caminho, lutamos contra a exigência de bênçãos em nome do conhecimento de Deus. No antigo caminho, lutamos contra as provações em nome das bênçãos. As nossas afeições mais enganosas estão nesta vida, e durante o processo, Deus e eu juntamos forças para derrotar um inimigo comum. Minha vida reta liberta Deus para fazer o que ele de outra forma não poderia fazer: destruir as obras do diabo e nos devolver as bênçãos que Satanás removeu. Nossa visão de soberania de Deus cai um ponto. Terceiro, no antigo caminho, a humildade se torna uma técnica. Humilhamo-nos e nos aproximamos de Deus na esperança de que Ele se achegará a nós, não para permitir que encontremos, mas com bênção nas mãos. A humildade se torna uma manobra, que chegamos com as bênçãos vazias, mas com um dedo apontando de nós isso. A independência cede o seu lugar para a metodologia. Quando o método funciona, nos sentimos muito satisfeitos com a nossa humildade. Compartilhamos da glória. Fizemos algo certo, neste caso, a humildade, e Deus abençoou. Que equipe! Quando vivemos sob o engano do antigo caminho, as consequências destrutivas surgem de muitas formas. Acabei de mencionar 3 delas: confusão e pressão, um Deus pequeno, orgulho. Há mais uma consequência que quero mencionar. Desenvolvemos uma visão errada dos problemas psicológicos. A cultura terapêutica, creio, é construída sobre uma base defeituosa. Vou passar o resto deste capítulo sugerindo o que quero dizer. Acho que é importante. Então, próximo tópico. Debaixo do distúrbio psicológico.
Eu aparentemente frequentei a faculdade na Idade Média. Durante meus 5 anos de doutorado em psicologia clínica, nunca me pediram para fazer um curso sobre distúrbios da alimentação. Penso que também não oferecia esse discurso. Algumas palestras num curso do segundo ano sobre a psicopatologia básica me familiarizaram com termos como anorexia e bulimia, mas foi só. Li o clássico de Old Bruce, de Golden Cage, e depois de formado, sabia pouco mais a respeito de anorexia do que a teoria de uma mulher. Em meu segundo ano de prática privada, um médico amigo enviou-me um cliente jovem, 17 anos, penso eu, que estava sofrendo uma perda de peso anormal. Peguei a exemplar do livro Golden Cage da estante e folheei-o rapidamente para preparar-me. Comecei a entrevista aparentando confiança. Não tinha uma pista sequer. Nos primeiros minutos fiquei sabendo que ela estava cerca de 13 quilos abaixo do peso normal. Ela corria 64 km das semanas e diminuía sua já fina cintura com 500 abdominais todos os dias. Eu comia como um pássaro. A seguir me disse, com os olhos fitos no chão e uma voz dura como aço: sei que vai tentar fazer com que eu engorde, mas ainda estou gorda. Não adianta insistir. Eu tinha 29 anos na época. Aquele foi o meu primeiro encontro direto com o enigma perigoso chamado anorexia, com uma mulher magrinha e rígida que insistia em estar acima do peso e decidida contra qualquer pressão a descartar-se de mais alguns quilos. Depois de 40 minutos sem chegar a lugar algum, ainda sem uma pista sobre a causa de seu distúrbio, murmurei. Na verdade, acho que você tem de ganhar algum peso. Não tinha ideia do que ia enfrentar. Seria o mesmo que dizer a meu filho de 4 anos: tente não pecar mais. O que me esperava? Desde Sigmund Freud, os psicólogos têm geralmente concordado que algo deu errado no desenvolvimento de um ser inocente. Toda criança quer sentir-se amada e valiosa, tendo algum tipo de intuição sobre qual a bênção necessária para satisfazer esses anseios. A experiência aguça o foco. Traumas penosos nos ensinam o que evitar, e encontros agradáveis moldam a nossa compreensão do que esperar e, se possível, do que arranjar. 2 problemas podem surgir. Se forem suficientemente graves, nós os rotulamos de patológicos. Por causa de relacionamentos especialmente disfuncionais, vamos em busca de alvos irreais, tais como não rejeição, perfeição total ou sentimentos constantes de prazer, ou dependemos de estratégias ineficazes que nos levem aonde queremos ir, ou ambos. Compreender os métodos ineficazes para alcançar metas irreais é agora um campo de estudo em si. Nós o chamamos de psicodinâmica. Quando um terapeuta descobre um alvo irracional de alguém no mundo real e quando reconhece que as tentativas de obter alívio interno dessa pessoa são custosas demais, o processo de cura pode começar. O processo quase sempre envolve um esforço de ajudar alguém a comportar-se com maior eficácia a fim de experimentar maior satisfação mediante alguma bênção disponível nesta vida. É o antigo caminho. Tenho imaginado a vida no antigo caminho poderia ter mais a ver com os nossos problemas do que suspeitamos? Nossa insistência em que esta vida oferece mais satisfação. As pessoas vão em busca de uma fonte de satisfação. Oferece mais satisfação do que pode, e nossa determinação de arranjar algo melhor de obtê-la estão por trás do que chamamos de estudo psicológico? Porquanto tendo conhecimento de Deus, disse Paulo, não o glorificarão como Deus, nem lhe deram graças, antes de se tornarem nulos em seus próprios raciocínios, inculcando-se por sábios, tornarem-se loucos e mudarem a glória do Deus incorruptível em outra coisa. Por isso Deus entregou mais tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, pois entregou Deus a paixões infames, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. As pessoas vão em busca de uma fonte de satisfação primária que não é Deus. Elas não lhe dão valor acima de todos os outros tesouros. Esse é o antigo caminho. Seus pensamentos se tornam fúteis. Suas vidas giram ao redor dos falsos deuses de filhos melhores, boa saúde, relacionamentos satisfatórios, ministérios eficazes, qualquer coisa menos de Deus. Essa devoção a um Deus menor liberta toda espécie de problemas, regras egoístas. As fontes da natureza humana ficam poluídas. A água contaminada jorra. Como alguém que compra por engano uma roupa do tamanho errado, trocamos a glória de Deus por um traje que julgamos irá ajustar-se um pouco melhor à nossa alma. Afastamo-nos de Deus e vamos atrás de outras bênçãos. O que fizemos pode ser simplesmente explicado. A exigência, esperança de uma vida melhor, que tá ligada a adoramos um Deus falso. A decisão de encontrar alegria está direcionado, somos enganados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. E a pessoa destinada a ter alegria em Deus, que é levamos a imagem de Deus. 3 resultados são possíveis. Primeiro, podemos experimentar bênção suficiente para persuadir-nos de que estamos no caminho certo. O modo de pensar do caminho antigo é confirmado como certo. Estamos fazendo o que é necessário e a vida está funcionando. Tornamo-nos seguidores bem-sucedidos da lei, judaizantes modernos, fariseus felizes. 2. Uma mistura de bênçãos e provações pode manter-nos no jogo e abrir-nos para qualquer método que torne a vida melhor. Tornamo-nos pragmatistas. Os princípios bíblicos são distorcidos se descobrirmos vantagens pessoais na transigência, ou nos tornamos legalistas, mais rigidamente resolvidos do que nunca em fazer o que é certo para que a vida funcione. O trabalho pode virar neurose, envolvendo-nos em comportamentos estranhos que nos protegem do sofrimento interno. Terceiro, a vida pode tornar-se tão difícil e nossos esforços para melhorar as coisas podem parecer tão fúteis que desistimos. Entramos então em depressão profunda, vida inconsciente ou insanidade, neurose grave, distúrbio do caráter ou psicose. Próximo tópico, a luz que não vemos. Com esses pensamentos em mente, leio outro versículo de Paulo e tremo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os incrédulos não veem a Cristo como seu maior tesouro, nem a maioria dos cristãos. Vivemos como cegos, perseguindo uma luz que podemos ver a satisfação trazida pelas bênçãos e não dando valor à luz que não podemos ver, a glória de Deus. Poderia ser diferente, poderíamos viver de um novo modo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus não é só capaz de remover as remeldas dos nossos olhos para que possamos contemplar a beleza de Cristo. Ele já fez isso. Os cristãos podem agora ver Cristo como seu maior tesouro. Podemos viver no novo caminho. E quando nos satisfazemos nele, diz John Piper, estamos crucificados para o mundo e para a carne. O diabo perde seu suporte em nossa vida. Podemos aprender a exultar não na expectativa de uma vida melhor de bênção, mas na esperança melhor da glória de Deus. O trauma talvez não seja o verdadeiro culpado. Um eu traumatizado talvez não seja o verdadeiro mal. Ouça Piper novamente. Somos feitos para conhecer e entesourar a glória de Deus acima de todas as coisas. Quando trocamos esse tesouro por imagens, tudo fica confuso. O sol da glória de Deus foi feito para brilhar no centro do sistema solar da nossa alma. Quando isso acontece, todos os planetas da vida são mantidos em sua órbita aprimorada. Mas, quando o Sol é deslocado, tudo desaparece. No último cálculo, havia mais do que 400 sites na internet e salas de bate-papos disponíveis para ajudar os anoréxicos a continuar magros, ajudá-los a resistir à pressão dos pais, conselheiros e amigos para recuperar um peso saudável. Os sites têm nomes como Minha Amiga Ana
Ana, Santuário, Proana, enfim, e etc. E continuem magras, amigas. Um site declarou a anorexia é um estilo de vida ou uma amiga, não uma doença. Outro disse: Proana, junte-se a nós e torne-se perfeita. O que está acontecendo? Por que as garotas estão aos milhares procurando hábitos alimentares destrutivos e se apegando a eles como se fosse um pedaço de madeira no oceano encapelado? Ouça Cantabile em um site da web. Sempre achei que estava sozinho e que ninguém me entendia. Portanto, um dia resolvi navegar na internet, procurando alguém que fosse como eu e pensasse como eu. Outra escreveu: para mim, a anorexia é tudo, e é a minha vida, e tudo que quero e preciso. Sim, preciso disto. Ela se tornou uma parte tão grande da minha vida, mas certamente não algo que apenas decidi que queria. Ela me dá o controle que necessito, me dá o sentimento de realização que não recebo de qualquer outra coisa. Me faz feliz quando nada mais consegue isso. Quando trabalhei com a minha primeira cliente anorexia, há alguns anos, o que tinha de enfrentar. Certamente tive de lutar com os pais controladores, com um profundo ressentimento de minha cliente, por estar sendo despojada de qualquer senso de identidade separada, e com seu profundo terror de que iria desaparecer na areia movediça de um mundo sufocante. Porém, nenhuma dessas coisas, por mais terríveis, obstinadas e penosas que fossem, achava-se na raiz dos problemas daquela menina. Ela fora cegada pelo Deus deste mundo. Não podia ver a glória de Deus na face de Cristo. Em sua mente não havia nada pelo que viver, além do controle que a sua anorexia lhe dava. Era isso que eu tinha de enfrentar. A anorexia grita: para mim a anorexia é tudo. E nós gritamos com ela: para nós uma vida melhor é tudo. Pode não ser a sensação de poder que a anorexia oferece. Pode não ser o prazer instantâneo que a pornografia traz. Pode ser a onda de realização de ver o bem que nossos filhos nos dão, ou a alegria silenciosa de entrar num carro confortável que podemos comprar, ou o prazer profundo de passar uma noite com um cônjuge muito amado, ou com entusiasmo de um ministério crescente. Se algo além de Cristo for a razão pela qual vivemos, se dependemos para a nossa maior alegria de algo além de ver Cristo, se a vida melhor de bênçãos é tudo para nós, estamos então vivendo no antigo caminho. A pressão então está ligada e ficamos vulneráveis a problemas de todo tipo. Mas se vivemos segundo o novo caminho, a pressão acabou. Podemos ainda experimentar várias provações, mas nossas almas estarão em linha com o plano Emmanuel. Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Está na hora de sentir o vento do Espírito de Emmanuel. Bom, galera, então no próximo vídeo vamos dar continuidade aqui na terceira parte, né, que nós vamos para a terceira parte, mas fiquem ligados no vídeo de quinta-feira que nós vamos estar explicando melhor sobre o que a gente poderia entender aqui nessa segunda parte que lemos hoje aqui. Então, muito obrigado a todos que ficaram até o final e tamo junto e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa palavra, né, esse livro com mais pessoas. Se esse livro está te abençoando, coloque aí nos comentários. Se esse livro está transformando a sua alma, o seu jeito de pensar, de viver com Cristo, coloque aí nos comentários e vamos compartilhar aí as nossas experiências, né, e enfim. Valeu, então valeu, fique na paz e que Deus os abençoe. Valeu.